Opa, 1, 2, testando o som, testando o som. Bom, pessoal, vamos direto ao assunto, tá bom? É o seguinte, como está passando aqui, né, essa imagem aqui, verificar cabo de sinal, isso significa que o monitor está funcionando corretamente e a fonte do monitor também está funcionando corretamente. Mas de uma hora para a outra você acaba ligando lá a fonte no seu monitor, no cabo, tudo certinho, e não aparece nada disso daqui, ou seja, verificar cabo, não acende nada aqui na frente do monitor e você acaba chegando à conclusão que a fonte do seu monitor queimou. Tá bom? Mas você tem certeza que foi a fonte, porque às vezes aparece isso e pode ser problema na CPU. Então é o seguinte, quando é problema na CPU, aparece essa imagem aqui, isso significa que a fonte está funcionando. Mas quando não aparece nada na tela, isso significa que a fonte queimou ou o monitor queimou. Mas caso você chegue à conclusão que o problema realmente está na fonte, você vai precisar de adquirir outra fonte. E nesse vídeo aqui eu vou explicar para você o que fazer para que você consiga ligar uma fonte equivalente no seu monitor, para que você consiga usá-lo. Lembrando que esse vídeo vai servir também para TVs, para conversor digital, para uma série de aparelhos que usam fontes externas, tá? Então fica até o final, eu tenho certeza que você vai me agradecer, tá bom? Deixa eu te mostrar a fonte aqui, ela não é desse monitor, mas ela é equivalente, tá? Por quê? Porque ela tem a amperagem correta para que seja usada nesse monitor. Caso você não saiba, todo aparelho usa uma certa amperagem. Alguns usam uma amperagem mais alta e outros usam a amperagem mais baixa. Tanto os volts como a amperagem fazem parte aí do funcionamento correto do aparelho, e é isso que eu vou te explicar agora. Então se você tá com muita pressa, não assista ao vídeo, porque eu falei no começo do vídeo, o que você vai aprender aqui você vai levar pro resto da vida. Opa, tá bom? Então vai ser uma coisa muito legal você assistir até o final, tá bom? Beleza? Entendeu direitinho? Você tá aí ainda? Então vamos lá. Bom, vamos direto ao assunto para eu não te enrolar, tá bom? Lembrando que se você não é inscrito, aproveita e já clica aí no botão de inscrever-se. E esse vídeo vai servir muito para você, tá bom? Você vai aprender muita coisa com esse vídeo aqui. E você não vai só usar ele para resolver o problema aí do seu monitor, mais televisão, algum retificador, conversor digital, videogame, etc. Então você precisa muito aprender tudo isso aqui, ó, como que funciona, tá bom? Então não sai do vídeo não, fica aí, tá? Ó, você precisa de saber isso aqui. Isso aqui é o essencial para você resolver esse tipo de problema e outros problemas também. Bom, essa parte aqui não é tão importante, mesmo porque toda fonte, ela é 110, 220. É muito raro uma fonte ser só 110. A fonte é bivolt. Tanto faz você ligar ela no 110 como ligar no 220. Mas você precisa ficar de olho no DC, que é corrente direta. Por quê? Você ligou na rede elétrica 110, 220, a energia passa pela fonte, é retificada. Quando sai do 110 e 220, ela entra, né, como corrente alternada. E depois ela sai como corrente direta, positivo e negativo. O que acaba acontecendo? Você precisa de ficar de olho nessa parte aqui que eu coloquei em verdinho aqui. Por quê? Porque existem fontes pequenas que não são de 12 volts, elas são de 30, 40, 50, 60 volts. Então DC 12 volts, você sabe que o monitor precisa de 12 volts. Aqui mais para frente, ampere, muita gente não sabe o que é ampere. O que acontece? Na realidade a amperagem é a força da fonte. Tipo assim, existem fontes minúsculas de 12 volts, mas com uma amperagem muito baixa. Se tivesse só 1 ampere aqui, o monitor não funcionaria. Para aquele monitor é 2,14 ampere. Mais uma pequena diferença, não vai mexer muito, tá, com o desempenho do aparelho. Mas o monitor, esse Samsung que está aqui na bancada, ele é 2,14. Mas se eu colocar um de 1,8 ampere, ele vai funcionar. Eu acho que até de 1,5 eu acho que ele funciona. Abaixo disso, eu acho que ele não vai funcionar, tá? Então você precisa de ficar de olho aqui no DC 12 volts e aqui no ampere, tá? Na amperagem. Em todo o aparelho, às vezes vem uma etiquetinha colada, às vezes vem em relevo. No próprio corpo do aparelho você vai encontrar essa parte aqui, 12 volts, X ampere. Fica de olho nisso, tá bom? Beleza? Então é o seguinte, né?
Eu vou te mostrar aqui de novo, eu não sei se eu já te mostrei, a fonte desse monitor aqui, certo? Tudo bem? A fonte desse monitor aqui é essa aqui. Você pode ver que ela é grande e ela é 2,14 ampere. Ela é 110/220 e é 2,14 ampere. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou ligar esse mesmo monitor em uma fonte de 1,5 ampere para ver o que dá. Mas tem um porém, tá bom? Eu vou ligar aqui, só que é o seguinte. Essa fonte aqui está queimada. Essa fonte é uma fonte similar. Ela não é original desse monitor, mas ela é de 3 ampere. Esse monitor é de 2,8. A diferença é mínima, então funcionou normalmente, certo? Mas eu acredito que esse monitor ele funciona até com 2 ampere. Esse aqui é o plug dessa fonte. Ele encaixa certinho lá no monitor. Eu tenho outra fonte aqui que eu vou mostrar para você, que é de 2 ampere, só que o plug dela é totalmente diferente do plug que vai no monitor. Então o que eu vou ter que fazer? Olha, já que essa daqui está queimada e o plug daquela outra ali não serve, eu vou precisar de fazer uma adaptação. Não vou falar gambiarra porque eu não gosto desse nome. Lembrando que para fazer a adaptação eu preciso de saber qual é o positivo e qual é o negativo da fonte, certo? Eu tenho um vídeo aqui no canal que ensina como você ligar o monitor direto na fonte do PC. Então, caso você não tenha uma fonte para substituir, caso você não tenha uma fonte dessas aqui para substituir, então vai ser legal você dar uma olhada lá, porque aí você consegue ligar o seu monitor direto na fonte do seu PC. Todas as vezes que você ligar o seu PC, o monitor vai ligar junto com o PC. Tipo assim, né? É uma ideia legal para você aí que precisa usar aí o seu PC, o seu monitor. Você está sem tempo de comprar outra fonte ou está sem dinheiro, tá bom? Então você precisa de dar uma olhada lá nesse vídeo lá, vai ser legal para você. Agora aqui é o seguinte, olha, eu já retirei aqui, olha, o plug, né, que vai ligado aqui no monitor, certo? Até aqui tudo bem, entendeu direitinho? Agora aqui eu preciso de saber qual que é o positivo e qual que é o negativo. Como que eu vou descobrir isso? Normalmente, o positivo, ele vem com umas faixinhas. Eu não sei se vai dar para você ver aí. Dá sim, ó, para você ver. O positivo tem umas faixinhas aqui, ó. Isso significa que ele é positivo. Vou fazer um nozinho aqui para facilitar para mim. Você pode fazer isso também, porque assim você não inverte. Certo? Então aqui, ó, positivo, certo? Eu fiz um nozinho. Esse aqui eu sei que é o negativo porque ele é todo preto. Não tem nada nele. Em alguns casos, o positivo vem assim, encapsulado em algumas fontes. E o negativo não vem com capinha. Ele vem solto, tá? E normalmente ele vem só assim, ó. Vem só um cabo. Assim. Aí vem um encapsulado e dentro desse cabo vem fio solto, tá? Então o fio solto é o negativo e o que vem encapsulado é o positivo, tá? Então se você for usar uma fonte que é de cabo único, você vai perceber certinho qual que é o positivo e qual que é o negativo. No meu caso aqui, eu coloquei o nozinho no positivo, deixei o negativo sem nada, certo? Essa parte aqui é a do plug, já mostrei para você, certo? Essa aqui é a fonte, essa fonte está boa, a que estava no monitor está queimada. A mesma coisa que eu fiz no plug, eu vou fazer nessa fonte aqui. Eu já deixei cortado aqui o fio, já arranquei o plug dela, para eu saber aqui qual que é o positivo e o negativo. É só eu olhar aqui, eu já descobri aqui. Deixa eu ver se dá para você ver aí. Tem algumas faixinhas aqui. Isso significa que esse que tem a faixinha é positivo e o que não tem a faixinha é negativo. Já que eu descobri que esse aqui é o positivo, eu vou fazer um nozinho para não errar, certo? Fiz um nozinho aqui. Agora eu vou descascar a ponta dele. Vou descascar a outra ponta. Só um minutinho, por favor. Bom, eu já fiz todo o processo aqui. Já descasquei ali o cabo aqui, né? Que seria essa parte aqui que vai lá no monitor. Já identifiquei qual que é o positivo e o negativo. O positivo é o que está com nozinho, o negativo está sem nada. Aqui é da fonte, positivo com nozinho, negativo sem nada. No caso aqui eu vou ligar o que está com nozinho junto com outro que está com nozinho. Lembrando que depois de fazer essa ligação vai ser legal você isolar, tá, os fios separadamente para que
não dê curto, eu vou só dar uma enrolada aqui. Ó, legal nisso daqui é que você não precisa usar ferro de solda, não se preocupe com isso. Você descascou, enrolou assim, olha, tudo certinho. Passa uma fita isolante nesse aqui. Aqui, ó, são os dois que estão sem nozinho, que seria o negativo, né? O negativo do pino e o negativo da fonte. Vou juntar os dois aqui, enrolar aqui, tudo certinho, certo? Lembrando que se você não é inscrito, aproveita, já clica aí no botão de inscrever-se para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Bom, é o seguinte, ó, essa fonte aqui, ela é um pouquinho, a amperagem dela é um pouco menor, mas ela é 12 volts também. Ó, tá vendo? 12 volts. Só que a amperagem dela é menor. Olha, dá uma olhada na diferença de tamanho, olha. Deixa eu colocar mais longe aqui para você ver. Olha só a diferença de tamanho entre as duas. Essa aqui grandona que estava no aparelho que queimou é de 3 amperes e essa daqui é de 2 amperes, tá? A diferença é 1 ampere, mas acaba funcionando legal, porque 2 amperes é uma amperagem até legal. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar aqui, né, a fonte na energia e depois vou ligar aqui no monitor. Deixa eu ligar aqui no monitor. Ele não vai dar imagem porque não tem nenhuma máquina aqui na bancada para aparecer o Windows. Olha, já apareceu aqui, ó, tá vendo? Deixa eu mostrar para você aqui, olha, já apareceu aqui, certo? Ó, tá vendo? Isso significa que está funcionando normal. A diferença é 1 ampere só de uma fonte para outra. Mas lembrando, lembra que eu te falei no começo do vídeo, e eu vou te explicar novamente para que você entenda. Esse monitor aqui, ele só funcionou porque essa fonte que eu liguei aqui, deixa eu desligar aqui, essa fonte aqui, ela é de 2 ampere. Se fosse uma fonte de 1 ampere, não funcionaria, seria 12 volts 1 ampere. Não funcionaria, por quê? Porque normalmente fonte de 12 volts e 1 ampere, deixa eu pegar aqui para você ver, só para você ter uma ideia, olha, espera aí, só um pouquinho. Aqui, olha, isso aqui é um roteador, certo? Um roteador Intelbras. E essa aqui é uma fonte de 12 volts, que vai nesse roteador Intelbras. Agora, imagine o seguinte, uma fonte desse tamaninho aqui, para funcionar um monitor desse tamanho, seria quase que impossível. Então, apenas pela lógica, você vai acabar descobrindo o que? O monitor veio com essa fonte de 12 volts, 3 amperes. E você vai ligar uma fonte que também tem 12 volts, mas só meio ampere. Logicamente, o monitor não vai funcionar, entendeu? Então, se você não entendeu direito a parte da amperagem, você precisa de entender como que funciona isso, porque caso a fonte da sua TV venha queimar, vamos supor que a sua TV esteja com uma fonte nesse estilo aqui, tá? Venha queimar. Caso você não queira comprar uma fonte nova ou você não tem dinheiro e você tem uma fonte aí na sua casa com uma amperagem praticamente parecida, você pode fazer isso que eu fiz aqui e ligar na sua TV, que ela vai funcionar normalmente, tá bom? Mas você precisa prestar atenção nessa parte aqui que eu falei para você, positivo com positivo, negativo com negativo. Não esqueça disso, porque se você ligar invertido, aí você vai acabar queimando o aparelho. Lembra que eu fiz um nozinho nos fios aqui, ó, que tava com nozinho, com outro com nozinho, sem nozinho, certo? Com sem nozinho e beleza, o plug tá aqui, olha, certo? O plug tá aqui, eu simplesmente cortei o plug dessa fonte aqui, que acabou queimando, conectei nessa fonte aqui que eu já tinha e liguei aqui no monitor e ele funcionou normalmente, certo? Se você fizer isso tudo corretamente, eu garanto para você que o seu monitor vai voltar a funcionar, a sua TV vai voltar a funcionar. Caso você use conversor digital, videogame, etc. Alguns, né? Porque tem videogame aí que a fonte é mais complicada, tá bom? Entendeu direitinho aí?